Professor Ronaldo Bastos, a hidráulica guaibense, professor Ronaldo. Pois é, sabe que a hidráulica guaibense, muito possivelmente, muito pouca gente saiba o que foi a hidráulica guaibense, né? Aí o que acontece é o seguinte, o DEMAI está fazendo, isso o vereador Edenir deve saber, agora no dia 15 de dezembro, o DEMAI está fazendo 52 anos. Sim. Da sua criação. Ele foi criado no dia 15 de dezembro de 1961 pelo então prefeito Loureiro da Silva. E a hidráulica guaibense nada mais é do que hoje a hidráulica Moinhos de Vento. Ou seja, ela começa como hidráulica guaibense no ano de 1891 e vai mudando, né, até chegar aqui hoje como o Centro de Tratamento de Água Moinhos de Vento do DEMAI. Então eu vou mostrar uma parte dessa história, quer dizer, alguns detalhes que são possíveis, que cabem dentro do programa, porque tem uma história grande, mostrando os personagens que fizeram parte dessa história, os prefeitos, no caso, José Montauri, o Loureiro da Silva, o Alberto Bins, o Otávio Rocha, que fizeram parte dessa história, chegando até hoje como um dos lugares mais bonitos de Porto Alegre. Não sei se o vereador Edenir Sequim concorda. Eu concordo. É um dos lugares mais bonitos. É um ponto turístico da cidade. Exatamente. Né? E mais bem preservados. Lindíssimo. Eu até dizia esses dias para um amigo o seguinte, existe essa questão toda assim, o que é público, o que é privado, o que é privado funciona, o que é público não funciona. O DEMAI é um exemplo clássico de uma autarquia que é uma das melhores fornecedoras de água do Brasil. Pouca gente sabe disso. Porto Alegre é uma das cidades mais bem servidas por serviço de água no Brasil. E se deve a uma autarquia, que é o DEMAI, que vem passando de vários matizes políticos, mas sempre se mantendo numa estrutura técnica de alta competência. E agora também, Ronaldo, o DEMAI está passando a nossa capital, Porto Alegre, de 27% de esgoto tratado para 83% com o projeto PISA. Esse é um número, talvez, de um dos maiores números das capitais no Brasil. Um dos melhores números das capitais do Brasil. Mas temos que fazer justiça ao nosso colega que não está aqui agora, né? Isso foi no governo do Fogaça que deu este grande salto. Sem dúvida nenhuma. Um projeto que já vem mas foi no governo do Fogaça que ele realmente foi... Que bom que todos os governos continuassem assim. Todos nós é uma ideia de continuismo que se tem que fazer. Vereador, prefeito, vale para todos. Os governantes, isso vale para todos os partidos. Quando se trata de cuidar da população, das gerações que virão, eu acho que não pode ter partido político, não pode ter ideologia, e se tem que pensar no bem-estar do amanhã. E o DEMAI tem isso. E exatamente, o DEMAI tem isso, e o DEMAI vem sendo uma autarquia que, se nós fizermos uma análise da sua trajetória, ela jamais deixou de crescer. Desde que foi criada, aliás, o serviço de água em Porto Alegre, ele vem crescendo desde o prefeito José Montauri. Que, aliás, o prefeito José Montauri, coitado, ele passou para a história como um prefeito modesto, um prefeito que quase não fez nada. Mas ele foi o prefeito que enterrou cano. Ele fez a primeira rede de esgotos de Porto Alegre e ele criou o sistema de hidráulica e ele foi o prefeito também que criou o sistema público de iluminação. Então ele tem um grande mérito, só que ele foi o antecessor do Otávio Rocha, que era um visionário. Então ele ficou meio modesto, mas ele foi um grande prefeito, né? Que passou, normalmente se fala dos prefeitos que fazem os grandes viadutos e as grandes avenidas. Exatamente. E os que fazem os canos, até hoje se fala nisso. Exatamente. Mas, Ronaldo, se querem ver, queremos, claro, sim, todos nós queremos. Uma parte dessa história que começa com a hidráulica guaibense em 1891. Olha que maravilha. Então a hidráulica guaibense ficava exatamente no mesmo lugar onde é hoje a hidráulica Moinhos de Vento. Vejam, essa fotografia raríssima mostra o edifíciozinho pequeno da hidráulica, mostra um pequeno torreão onde era a caixa d'água, né? E aí nós temos os dois tanques que faziam parte desta hidráulica, né? Ali funcionava todo o sistema, eles captavam água lá da Praia de Belas. A água vinha da Praia de Belas e não tinha filtração. A água era colocada no sistema bruta,
Não tinha filtração. Não tinha decantação. Não tinha nada. Tanto é que as charges dos jornais da época, vejam bem aí, ó, dizem que a água de Porto Alegre tinha cobras e lagartos. Esse é o jornal O Século, que faz uma crítica, uma sátira, né, ao tipo de água que era servida. Mas aí então o prefeito José Montauri, em 1904, o que ele faz? Ele encampa toda a hidráulica guaibense, o terreno, as instalações, e passa então a passou então a criar a hidráulica municipal. Então o embrião da municipalidade cuidando da água começa aí em 1904 com a fundação dessa hidráulica. A hidráulica é no mesmo lugar, ela foi ampliada. Vejam aí fotografia colorida dela já pronta. Decantação. Os tanques de decantação. Essas casinhas aí tinham dentro uma bomba como essa aí, ó. Isso é a fotografia de uma das bombas, claro que a fotografia está animada, né? E essas bombas iam e recalcavam água para essa caixa d'água, que existe até hoje, o torreão da hidráulica preservado na sua arquitetura original, né? Uma bela obra também. Foi feito tudo isso aí em 1904 pelo José Montauri, né? Bom, quando a hidráulica foi instalada em 1904, ela se tornou um ponto turístico, como é hoje. Vejam, as pessoas passeavam pela hidráulica, podiam passear ali, era muito bonito. Mas a água continuava ainda sem filtração. Foi aí que Otávio Rocha e o seu sucessor Alberto Bins, já que Otávio Rocha morreu precocemente, resolvem levantar o edifício que está ali hoje, da hidráulica, que foi construído entre o torreão e os tanques, naquele espaço que está ali hoje. Aí estão os filtros. E esse edifício, então, abrigou o primeiro serviço de filtragem e tratamento de água. Isso foi em 1926. Então, isso foi inaugurado em 1928, começou em 26, aí está os tanques. E também foi criada uma estação de bombeamento, que até hoje é uma estação de bombeamento ali na Câncio Gomes, esquina com a Voluntários da Pátria. Voluntários. Essa estação de bombeamento foram compradas 2 bombas Worthington da Inglaterra, que bombeavam água de lá por uma tubulação. Aí está a tubulação original que levava a água lá da Voluntários da Pátria para dentro da hidráulica. Também em 1928 foi construída uma outra caixa d'água, né? E vejam uma curiosidade, vejam uma torre ali do lado da caixa d'água. Essa torre foram 2, eram as torres da Rádio Sociedade Gaúcha, que eram de madeira, não eram de ferro. Imagina, de madeira. De madeira de ipê. Também houve uma modificação quando foi feito o prédio, os jardins precisaram ser modificados. E aí a municipalidade, ao invés de acabar com os jardins, ela incrementou os jardins, ficando uma beleza que é a beleza que nós temos hoje. Os jardins da hidráulica são fantásticos, são motivo de visita de pessoas não só de Porto Alegre, mas também do restante do país. E as pessoas não se dão conta, desculpa, professor, que nos finais de semana fica aberto até às 19 horas. Exatamente. E vejam aí, ó, isso é uma vista aérea. Aí o prefeito Loureiro da Silva cria o primeiro laboratório em 1960, no seu segundo mandato, amplia o prédio, vejam que agora tem um segundo andar do lado esquerdo ali, e ele depois, como era um prefeito que pensava também em infraestrutura, no dia 15 de dezembro assina um decreto de criação do DEMAI, transformando então essa hidráulica no centro de tratamento Moinhos de Vento do DEMAI. Professor, essa estação de tratamento de recalque da Câncio Gomes existe até hoje e funciona até hoje? Sim, perfeitamente. Existe. Eu acho que a tubulação é outra. Claro, pode ter mudado a tubulação. Mas ali na esquina as bombas também, mas certamente Voluntários da Pátria. É a Câncio Gomes da Pátria, porque ali era a beira do rio, então era fácil puxar água. Muito bem. Excelente, como sempre, professor Ronaldo.